Boa noite a todos. Se tiver as suas Bíblias, convido-os a abrir em 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2. Leremos de versículos 1 até o versículo 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E também pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai eterno, santificado seja o teu nome, que a sua palavra seja declarada com clareza e organização, que a semente da sua palavra caia em terra boa. Senhor Deus, nós bem sabemos que se há algum convertido aqui hoje à noite, é testemunho da sua grandiosa graça. Se tem algum verdadeiramente salvo, esperando em Jesus Cristo como seu Salvador, é porque o Senhor se compadeceu deste pecador. E, Senhor Deus, se tem alguém aqui hoje à noite que não te conhece, é o Senhor que precisa abrir os olhos, tirar o véu, converter o coração e trazer esse pecador a si mesmo. Pedimos, Senhor, que assim seja feita hoje à noite. Amém. Nosso Deus é imenso além da imaginação. Em Isaías 40, versículo 12, diz: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Deus é tão incrivelmente imenso que ele mede o universo inteiro com apenas uma mão só. Todas as galáxias, os bilhões de estrelas, nosso universo está
na palma do nosso Deus. Este Deus é também incrivelmente perfeito em todos os seus atributos, absolutamente justo, absolutamente santo e supremamente íntegro em todos os seus caminhos. Nosso Deus tem sido para nós incrivelmente e incogitavelmente bom e misericordioso como nosso Criador e como aquele que sustenta as nossas vidas. Cada respiração, cada batida do seu coração, toda a boa dádiva e todo o funcionamento do seu organismo é uma dádiva que vem de Deus. Todo prazer legítimo que nós temos é porque Deus nos deu da sua mão amorosa. Em Tiago 1:17, afirma: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, devemos a Ele. Nossa vida é, em todas as maneiras, está e estará inteiramente dependente dele, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Este Deus maravilhoso é supremamente merecedor de toda a nossa admiração, de toda a nossa honra e de todo o nosso louvor. Em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, glória eternamente. Amém. Este é o nosso Deus, e este nosso Deus nos criou para que nós pudéssemos glorificar a Ele, que a nossa alma encontrasse o seu gozo nele, e para que as nossas vidas fossem um memorial de obediência à palavra dele em todos os nossos caminhos. É para esse fim que homens e mulheres, crianças e adultos foram criados e nasceram para adorar a Deus e para servir Ele e para viver em obediência à palavra dele. E nós não podemos ser mais fracassados ou mais miseráveis neste propósito se nós tentássemos ser. Nós completamente erramos o alvo. Ao invés de agradecer a Deus, nós rebelamos contra Ele. E ao invés de humildemente nos submeter à sua palavra, em nossa carne vive o mesmo DNA espiritual de Satanás que queria se elevar acima de Deus. Nós também procuramos nos elevar acima dele. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nenhum de nós aqui hoje à noite vai passar desta vida para a outra vida com a nossa própria justiça, porque nós não temos a nossa própria justiça. Nós fomos pelos nossos próprios caminhos, nós seguimos o nosso próprio coração e nós vivemos de acordo com a nossa própria sabedoria.
infinitamente e incalculavelmente vezes nós quebramos ou o espírito ou a letra dos 10 mandamentos que ele tem nos dado. Pensando que nós somos sábios e entendidos, nós temos nos mostrado que nós não passamos de tolos, estúpidos e ignorantes. E por causa dessa nossa arrogância, Deus tem todo o direito de condenar você e eu para uma eternidade infinita e consciente, onde o corpo e alma estão presentes unidos no lago de fogo. Por nós mesmos, à parte do Senhor Jesus Cristo, somos amarrados e presos pela culpa dos nossos pecados. Também estamos escravos do poder do pecado, escravizados às cobiças e prazeres ilícitas. Sem Cristo, somos inteiramente merecedores e destinados à punição eterna no inferno, porque nós somos completamente incapazes de salvar-nos a nós mesmos e somos completamente incapazes de contribuir sequer coisa para a nossa própria salvação. Quantos aqui hoje à noite estão confiando na sua própria justiça? Porém, aquilo que nós não pudéssemos fazer, Deus fez. Em Romanos 8, versículo 3, nós lemos estas palavras que deve ser o regozijo e a esperança de todo pecador, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Aquilo que nós não pudéssemos fazer, Deus fez. E Deus fez por completo. Não resta mais nada, porque Deus já enviou seu Filho a este mundo para morrer na cruz para os nossos pecados. E nisso ele mostra o seu amor insondável a nós, pecadores. Deus nos amou de tal forma que ele estava disposto a sofrer a perda do seu filho, e ainda mais, ele estava disposto de privar o seu filho do seu Pai eterno, sofrendo a perda dele na cruz. E Cristo, ele ama o pecador tanto que ele falou, sim, se isso for o preço que precisa ser pago, eu pago. Não por gente bonita e justa, mas por pessoas injustas. Ele fez isso. Em Romanos 5:6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ninguém pode nos amar mais do que Cristo nos ama. E ao terceiro dia, depois da crucificação, Deus o ressuscitou, este Jesus Cristo, e o exaltou a príncipe e salvador para conceder o arrependimento e a remissão dos pecados. Hoje Cristo reina e do alto ele estende salvação e perdão a todos os que procuram ele para a salvação.
E quando chegou o nosso momento e confiamos o nosso corpo, alma e espírito e depositamos a fé que o Espírito de Deus nos deu em Jesus Cristo, Deus instantaneamente nos concedeu grande salvação. Todos os nossos pecados passados, presentes e futuras foram perdoados de uma só vez. Em Colossenses capítulo 2. Grava na sua Bíblia. Mas ainda melhor, grava no seu coração. Colossenses 2, 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Deus perdoa instantaneamente todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. Mas a salvação que Deus nos concedeu é maior do que só o perdão. Ele concedeu também o fato que nós hoje somos chamados filhos. Ele nos adotou para a sua família. Ele nos deu a dádiva do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos dá o poder, que derrama o amor de Deus nos nossos corações. E que com carinho comunica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus e herdeiros da glória eterna no céu. E mais, em nos salvar, Deus nos libertou da prisão e escravidão para todo e qualquer pecado. Nós agora não precisamos pecar mais, pois o senhorio do pecado sobre nós foi quebrada em Jesus Cristo. Em nos salvar, Deus também nos justificou. Ele nos justificou através de Jesus Cristo, dando a nós paz com Deus que vai durar para todo sempre. Deus nos declarou justos e inocentes dos nossos pecados com a própria justiça de Jesus Cristo. E também Deus permitiu que a ira e a condenação que você e eu merecemos, que os nossos pecados merecem, fosse derramado completamente em cima do Senhor Jesus Cristo na cruz. Então, a salvação agora é mostrado que mesmo quando nós pecamos por escolha, nós continuamos justificados na presença de Deus. Isso é a justificação pela graça. E agora, Deus olha para nós e Ele trata-nos com favor e graça, e Ele trabalha que todas as coisas trabalhem e operem juntamente para o bem eterno e o bem supremo dos seus salvos. Ele subjuga toda tribulação, toda dificuldade, toda circunstância e força essas coisas a fazer bem, a formar e moldar o seu povo à imagem de Jesus Cristo.
Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando nós pecamos, a nossa justificação continua. Quando nós pecamos, a nossa adoção não é revogada. Quando nós pecamos, nós não então experimentamos mais a ira e a condenação de Deus, porque agora Deus ama os seus com amor eterno. E o coração dele envia o teu Espírito para nos trazer de volta à comunhão. Antes mesmo que a confissão sai da nossa boca, é como o pai do filho pródigo, que antes mesmo que o filho pródigo confessasse e falasse: meu pai, sou indigno de ser nem escravo, nem de ser filho, faça-me escravo. Antes que ele pudesse falar isso, o bom pai já correu, abraçou e beijou o filho, mostrando que é o perdão e a graça e o amor que ele tem guardado no seu coração desde antes do nosso pecado. Deus vê os nossos pecados, ele é entristecido pelos nossos pecados, e a grande tristeza dele é que filhos dele estão tentando achar a perfeição e beleza de Deus em outras coisas. Será que você está procurando Deus em outras coisas? Talvez você está procurando Deus em você mesmo. Não vai encontrar. As promessas são todas falsas. Mas ele envia correção nas nossas vidas. E ele assim faz porque ele está ao nosso favor. E ele nos ama. E ele nos disciplina para que o corpo pareça mais como Cristo, para o nosso bem. Nós não merecemos nada disso tudo, nem no nosso melhor dia, mas é a nossa salvação, é o Evangelho. E sobre este Evangelho nós estamos firmados. Por causa dessa grande salvação, não é surpresa que nós devemos as nossas vidas a Ele. Isso foi o assunto da última pregação mês passado, o sacrifício de nós mesmos. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aquele que deu a sua vida por nós, devemos algo menos do que a nossa vida a Ele. Segundo, nós falamos sobre o sacrifício do louvor. De recitar os seus atributos e recitar as suas obras e agradecer pelos ambos. E nós deixamos em cima da mesa mais 5. O sacrifício da prática do bem, o sacrifício do compartilhar, o sacrifício dos convertidos, os sacrifícios do amor, do andar em amor, e por último, o sacrifício da oração. Queremos ver esses 5 pontos rapidamente hoje à noite. E não vai demorar muito. Olha comigo a oferta e o sacrifício da prática do bem. Hebreus 13, versículo 16. Eu falo que não vai levar muito tempo, porque quando eu preparo as minhas anotações, eles têm em média 11 páginas de anotações por pregação. Hoje à noite não tem 11 páginas.
tem 8. E nós já estamos na página 4. Vocês sentem que vai acabar mais cedo do que você imaginava? Hebreus 13, versículo 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. É simples, não é? Este versículo, a prática do bem significa o oposto de pecar. Fazer coisas boas, fazer coisas certas. Cada coisa justa que a sua mão fizer, cada palavra justa que sai da sua boca para exortar o meu irmão, restaurar o meu irmão, amar alguém, ajudar alguém, estudar a palavra de Deus ou sentar perante a pregação das verdades preciosas, isso é a prática do bem. 4, que é o 2 hoje à noite, no mesmo versículo, não negligenciei igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. O que isso significa? Mútua cooperação. Significa dar os seus recursos para atender às necessidades de outro. E isso nos leva ao coração da vida cristã. Deus não quer ovelhas mortas. Deus não quer que nós reavivamos os rituais do Velho Testamento. Ele quer você, o seu corpo e alma, mente e força. Ele quer o seu louvor. Ele quer a prática do bem. E Ele quer que você compartilhe, pois com tais sacrifícios, Deus se compraz. Quer ver um exemplo disso em Filipenses capítulo 4? Lembra que Paulo está preso em Roma e os filipenses amam ele profundamente. Eles enviaram dinheiro para ele e ele é muito grato e ele expressa o porquê da gratidão dele em Filipenses 4, versículo 10. Alegrei-me. Difícil virar página de Bíblia quando tem salsicha por dedo. Versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidades. Em outras palavras, os irmãos têm sido muito generosos. Vocês se preocuparam, mas não tiveram oportunidade, e agora que tiveram oportunidade, o seu amor é manifesto generosamente. Versículos 11 até o versículo 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele fala obrigado pelo seu presente. Obrigado pela expressão do seu carinho. Mas, na verdade, eu nem precisava, nem queria e nem estava procurando, porque eu sei lidar com, em versículo 13, a abundância e também com escassez. Ele fala, vocês deram, mas eu não era desesperado para isso. Versículo 14, todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Se eu precisava desesperadamente desse dinheiro ou não, não era o foco. Você fez uma coisa boa porque compartilhou, associando-vos na minha tribulação. Depois, versículo 15.
E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós, outros. Paulo teve um fim de vida incrivelmente triste. Ninguém veio à sua defesa em Roma, antes todos os abandonaram. Ninguém enviou dinheiro para satisfazer as suas necessidades de casa e comida. A única pessoa que o amava e amava o Senhor da mesma forma era o jovem Timóteo, e ele enviou Timóteo para Éfeso para ensinar eles os caminhos do Senhor. E todo mundo, o resto, já se foram. Demas abandonou ele, tendo amado o presente século. Ele trocou o eterno pelo temporal. Então é um fim incrivelmente triste. E ele fala que nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Mas olha o versículo 17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Vocês sabem por que é bom ser generoso com os recursos que a igreja, que Deus tem dado à igreja? Vocês sabem por que é bom compartilhar e cooperar com outros? Porque Deus abençoe pessoas generosas. O próprio Senhor Jesus, recorda o que ele disse, as palavras do próprio Senhor Jesus, em Atos 20, 35. Mais bem-aventurado é dar que receber. E Paulo fala, irmãos, estou contente que vocês deram, que vocês foram generosos, porque vocês se colocaram no lugar que Deus abençoa. Mas mais, ele fala em versículo 18, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável a Deus. Vocês sabem por que era maravilhoso? Porque era sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E os céticos entre nós levantam a pergunta, se eles estão ajudando Paulo, quem vai cuidar das necessidades dos filipenses? E eles trazem ao nosso dia hoje, falando, se a gente ajudar hoje, quem vai cuidar das nossas necessidades? E Paulo responde, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Não se preocupe. Não se preocupe. Deus vai cuidar de você e Deus vai cuidar de cada uma de vossas necessidades. Então, quais são os nossos sacrifícios espirituais? Nós mesmos, nosso louvor, nossas boas obras e o nosso compartilhar. 3. Romanos 15, versículo 16. Romanos 15, 16. Paulo escrevendo para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificado pelo Espírito.
O que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está oferecendo a Deus? Convertidos. Convertidos, pessoas que ele mesmo evangelizou, pessoas que ele mesmo discipulou. E ele fala: Senhor, todos estes, o Senhor simplesmente me usou como instrumento. O Senhor me fez fiel no ministério. E tudo o que eu produzi de fruto aqui nesta terra, Senhor, é seu. É tudo do Senhor. Você tem dado esse tipo de oferta ao Senhor? Você tem dado o privilégio de oferecer um amigo ou vizinho ou colega de trabalho e falar: Senhor Jesus, essa alma é convertida porque o Senhor foi fiel e me usou como instrumento para levar o Evangelho? 4. Nós oferecemos o andar em amor. Em Efésios 5, versículo 2. E andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. No grego fica bem claro a conexão entre andai em amor, e depois abre parênteses para incluir esse exemplo de Cristo, depois fecha parênteses, andai em amor como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Esse sacrifício e oferta a Deus em aroma suave não está necessariamente falando de Jesus Cristo que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Está falando sobre o andar em amor. Porém, o amor de Cristo não pode ser separado disso, pois foi o amor de Cristo que resultou no seu sacrifício, que fez o andar no amor para nós possível. Então, Cristo em nós refletindo Cristo, somos oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amar uns aos outros agrada a Deus. O seu amor, demonstrado pela sua humildade e amor, é um sacrifício em aroma suave a Deus. Essas coisas são básicas. É o arroz e feijão da vida cristã. Porque nós somos sacerdotes. Nossa vida é um sacerdócio. E por último, nós oferecemos oração. Nós oferecemos o sacrifício de oração. Apocalipse 8, versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Oração é sacrifício espiritual a Deus. Em conclusão, então, o nosso sacrifício espiritual começa quando nós oferecemos a Deus tudo que nós somos e tudo que nós temos. Quando nós oferecemos a Ele louvor, a fazer o bem, o compartilhar, e depois se manifesta em serviço amoroso, humilde e generoso uns para com os outros. E, finalmente, a oração. Nós somos sacerdócio, e como sacerdócio nós temos privilégio de oferecer essas coisas a Deus, refletindo Jesus Cristo que ofereceu o perfeito sacrifício a Deus. A razão pelo qual a igreja existe é para nos estimular a exercitar estes funções sacerdotais.
Se você vem à igreja e depois volta para sua casa, você absolutamente falhou de captar, entender e praticar o que primeiro Pedro está falando. Ele não está falando sobre o seu trabalho aos domingos. Ele está falando sobre o seu dia a dia. Oferecer todas essas coisas fielmente a nosso Deus. Agradeço a sua atenção. Convido o Tiago. Amém. Convido todos a de pé cantarem o hino 579. Nossa vida, então, seja apresentada como um sacrifício a Deus. Vamos viver essa vida no meio das guerras, das dificuldades do dia a dia, olhando para Cristo. Vamos cantar em resposta à mensagem, olhando para Cristo. Ruge forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem